Olá, gente, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Roberta. Eu moro fora desde 2015. Atualmente eu tô morando aqui em Portugal. E eu criei esse canal para mostrar um pouquinho da minha rotina, do meu dia a dia morando aqui. Mas o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu decidi trazer em detalhes como foi o processo e os valores, da compra do meu apartamento que eu moro aqui em Cascais. Mas antes, só para contextualizar vocês, eu morava na Espanha antes de morar aqui. Eu morei quase 5 anos lá. E eu trabalhava numa empresa, eu tinha um contrato de trabalho indefinido, que é um contrato sem prazo de finalização. E com isso eu consegui trabalhar e juntar dinheiro durante esses anos que eu fiquei lá, já pensando em investir no imóvel, que era um sonho que eu tinha, eu sempre quis ter na minha casa. Eu acredito que seja um sonho de muita gente, o sonho da casa própria. E depois de 1 ano e meio, mais ou menos, trabalhando e juntando, eu já tinha mais ou menos uma quantia que dava para dar entrada num apartamento não muito caro. E aí eu decidi ir atrás desse sonho, que era investir em algum imóvel. Bom, gente, agora falando para vocês um pouco sobre como foi a procura pelo apartamento. A princípio eu comecei a procurar lá em Barcelona mesmo, que é onde eu morava na época. Mas eu logo desisti porque eu vi que lá estava muito caro pro orçamento que eu tinha, Os apartamentos que se encaixavam nesse orçamento eram muito ruins ou em lugares muito afastados. Aí eu logo desisti e pensei em outras possibilidades. Como meus pais estavam morando aqui em Lisboa, já tinha uns 2 ou 3 anos, eu vinha muito pra cá, a passeio, pra visitar. Então eu já conhecia bastante a região de Lisboa, conhecia Cascais. E aí eu tive a ideia de começar a procurar aqui pra ver se estava melhor, as condições, os preços. E aí eu comecei a procurar e eu procurei num site chamado Idealista, que é um site muito legal, que inclusive existe lá na Espanha. E eu já conhecia esse site. Tem muita opção lá de imóveis, tanto para alugar quanto para comprar. E foi lá que eu encontrei esse apartamento. E quando eu fui procurar, eu nem coloquei Lisboa, eu já coloquei logo Cascais, que era a região que eu realmente queria, que eu realmente gostava. E dentro desse budget, que era 150 mil euros, apareceram apenas 2 imóveis, que é este que eu comprei, e um outro. Só que o outro ele era res de chão, ou seja, ele era piso térreo, e aí não me interessava, porque eu queria que fosse no mínimo no primeiro andar. Que é o caso desse apartamento, ele fica no primeiro andar. E aí, como só tinha esse apartamento, a gente marcou a visita, porém eu não podia visitar porque eu tava lá na Espanha e era abril de 2020, ou seja, pandemia. A gente tava em lockdown lá, os aeroportos estavam fechados, não tinha como sair do país. E aí eu pedi para os meus pais fazerem a visita para mim, eles vieram visitar, fizeram vídeos, fotos e me passaram o feedback deles a respeito desse apartamento, que foi muito positivo. E eu, com as fotos e os vídeos que eles fizeram, e também a opinião deles a respeito do apartamento, eu decidi seguir com a compra, mesmo sem nunca ter visto o apartamento. E aí, quando o lockdown terminou lá na Espanha e os aeroportos reabriram, que foi exatamente no dia 1º de julho, eu peguei um voo e vim aqui para Lisboa para ver o apartamento pela primeira vez e também para fazer o CPCV, que é o contrato de promessa de compra e venda do apartamento. Nesse contrato eu tinha que dar um sinal de 12 mil euros para poder assegurar a compra. E com esse contrato, tanto a vendedora quanto a compradora, que no caso era eu, se comprometiam a fazer o negócio. Caso não fizesse, perderia esse dinheiro, que era os 12 mil euros. Bom, gente, agora eu vou falar com vocês como foi o processo de financiamento do apartamento. Esse imóvel, a princípio, ele estava lá no Idealista por 130 mil euros. Mas é claro que a gente sempre dá aquela choradinha, tenta negociar, e eu consegui abaixar o preço para 120 mil euros. A antiga proprietária, ela era uma senhora de idade e ela era da Ucrânia. E durante a pandemia, ela queria voltar para a Ucrânia por questões de saúde e para estar mais próxima da família dela. E com isso, ela queria vender o apartamento o mais rápido possível. E também com todos os móveis e eletrodomésticos dentro, o que para mim foi ótimo, porque aí eu não precisava gastar nada, para deixar o apartamento totalmente imobiliado. E lembrando que isso foi em 2020, então foi antes de começar a guerra na Ucrânia, com a Rússia, então ninguém imaginava que isso iria acontecer. E a corretora imobiliária, ela também era da Ucrânia. Ela foi a intermediária entre mim e a proprietária, porque ela não falava português e eu não falo ucraniano. Então ela conseguiu mediar aí com a gente, foi bem legal. E ela também me indicou um assessor financeiro e me ajudou na questão de encontrar um banco para fazer um financiamento e também com todas as documentações que eu precisaria para conseguir esse financiamento. Como eu já tinha a cidadania portuguesa, eu já tinha os documentos de Portugal, isso facilitou um pouco na hora de conseguir negociar com os bancos, e eu tive que abrir uma conta nova no banco, que no caso foi a Caixa Geral de Depósitos, que foi o banco que teve as condições mais interessantes, que eu vou falar para vocês agora.
Bom, a Caixa ela mandou um avaliador aqui no apartamento para avaliar o preço do imóvel, né? Geralmente os bancos avaliam um preço um pouco abaixo do valor de mercado, porque eles querem ter a segurança de que não vão levar prejuízo, né? E no caso eles avaliaram em 105 mil euros, ou seja, 15 mil euros a menos do preço que eu estava comprando. E com isso eu tive que dar uma entrada um pouco maior, porque o valor que eles liberaram de hipoteca foi menor. Então no caso eu tive que dar quase 30% de entrada. Mais especificamente, eu paguei 32 mil euros de entrada e financiei 88 mil. Eu acredito que vocês devem estar curiosos para saber quanto que eu pago de mensalidade de hipoteca. Eu pago em torno de 255 euros por mês. E eu fiz esse financiamento em 40 anos, que é o prazo máximo, né? Na época eu tinha 33 anos, então eu me enquadrava nesse prazo de 40 anos, porque eu terminaria o financiamento com 73 anos de idade. E os primeiros 25 anos do financiamento são com taxa fixa. E, se não me engano, era em torno de 2% a taxa de juros. E os 15 anos restantes do financiamento seriam em taxa variável. Mas eu pretendo quitar esse apartamento, se Deus quiser, dentro desses 25 anos de taxa fixa, porque eu não quero correr o risco de ter que fazer um financiamento com taxa variável, porque eu acho um risco muito grande. Eu já vi muitas notícias, né, de mensalidades que acabam subindo e as famílias acabam não conseguindo pagar o financiamento e acabam até perdendo as suas casas, então eu acho um risco que não vale a pena correr. Agora, quanto aos impostos, eu paguei 2 impostos na compra, um imposto selo, que foi 960 euros, e o imposto IMT, que foi 550, então no total eu gastei em torno de 1.500 euros de impostos, o que eu acho um valor muito bom, tendo em vista que lá na Espanha, para você comprar um imóvel, você tem que pagar 10% do valor do imóvel em impostos, então é muito mais caro lá. E quanto aos seguros, eu tive que fazer 2 seguros que são obrigatórios quando você faz uma hipoteca no banco. O primeiro é o seguro de vida, que eu pago todos os meses e é em torno de 12 euros. E o segundo é o seguro do imóvel, que eu pago em torno de 120 euros por ano. Se você gostou desse vídeo, das informações que eu trouxe, por favor, deixe o like, que isso me ajuda muito na divulgação. E também se inscreva no canal se você não for inscrito. E não deixe também de comentar, compartilhar, que assim esse vídeo pode chegar cada vez a mais pessoas. Bom, gente, depois que eu comprei esse imóvel, eu continuei lá em Barcelona por mais 3 anos, trabalhando. E aí eu comecei a juntar dinheiro novamente para reformar esse apartamento, porque ele precisava muito de uma renovação. Ele é dos anos 50, então ele é bem antigo e não tinha sido remodelado recentemente. E no final de 2022 a gente começou a reforma e o meu pai ele foi responsável por gerenciar a obra. Ele adora mexer com essas coisas e muitas coisas aqui ele mesmo fez, tipo instalar o piso, instalar os azulejos. Então a gente conseguiu fazer a reforma em pouco tempo e gastando bem menos, porque ele fez muita coisa. Vou deixar algumas fotos aqui do antes e depois para vocês verem como mudou. Foi uma mudança assim radical. E eu pretendo fazer um vídeo futuramente falando só sobre a reforma, quanto que eu gastei, como que foi para conseguir mão de obra e os materiais e tudo mais. Então se vocês tiverem curiosidade é só ficarem ligados nos próximos vídeos. Bom, gente, para concluir esse vídeo, eu queria só fazer uma reflexão sobre o mercado imobiliário atual aqui em Portugal. Nesse contexto pós-pandemia, guerra na Ucrânia, os preços subiram muito, a inflação está muito mais alta, o poder de compra caiu também. Não só aqui em Portugal, mas em vários países do mundo. E além disso, as taxas de juros também estão muito mais altas e com isso as pessoas estão financiando menos imóveis, comprando menos e tendo que alugar seus imóveis, né, ao invés de comprar. Com isso também as rendas subiram muito. Então eu só queria deixar essa informação aqui para vocês saberem que o contexto de hoje é muito diferente do contexto de quando eu comprei meu apartamento, né, 4 anos atrás. Então se vocês forem procurar imóveis similares ao meu, na mesma região, provavelmente o preço não vai ser esse, vai ser o dobro ou até mais. E as condições de financiamento também com certeza vão ser diferentes, porque as taxas de juros estão muito mais altas agora. Então eu só queria deixar essa informação como um extra aqui para o vídeo. Eu espero que eu tenha ajudado vocês com a minha experiência. Eu fui o mais aberta e o mais transparente possível. Então é isso, gente. Muito obrigada por assistir até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!